O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Estamos dando continuidade a esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo pós-Epifania, que aconteceu para nós no domingo, onde Jesus ele veio se manifestar, ele veio se apresentar. Por iniciativa de Deus, Deus precisava se apresentar a nós para nós vermos quem é o Deus ao qual nós devemos seguir e servi-lo. E na pessoa daquele menino que os 3 magos adoraram, eles reconheceram, eles viram aqueles 3 homens pagãos. Eles veem naquele menino, depois que eles foram conduzidos pela estrela, por aquela estrela de Belém, eles se ajoelham e adoram. Ali lhes dão os presentes, o ouro, o incenso e a mirra, reconhecendo que Ele é Deus. E, naquele momento, estava se abrindo uma janela de entendimento para os judeus, de que o Messias não viria só para eles, viria também para todas as nações. Como hoje ele está falando aqui, né? Ele veio libertar os que estavam cativos, oprimidos, os que estavam presos sobre as garras malignas do próprio Satanás. Hoje, e cada dia ele vem se apresentando, né, como luz e tudo, como Eucaristia, aquele que nos alimenta. Mas qual é hoje essa apresentação? Como é que ele se apresenta hoje? Ainda mais que ele entra ali na sinagoga de Nazaré, abrindo o livro do profeta Isaías. Aí ele chega e diz assim, que ele veio proclamar um ano de graça. O ano da graça. O ano da graça do Senhor. Depois dele ir dizendo tudo, né, que ele veio dar a recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e tudo. Chega no finalzinho, ele diz, e proclamar um ano da graça do Senhor. Isso aqui tinha um significado muito grande para os judeus. Jesus, naquele momento, ele estava dizendo
que ele estava tocando o chofar. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, né? Esse nome. O chofar era um instrumento de sopro que um judeu, em dois momentos muito importantes na vida deles, depois, se vocês quiserem, se encontra lá no livro do Êxodo, no capítulo 23, do versículo 10 a 11, Levítico 25, de 1 a 28, e Deuteronômio 15, de 1 a 6. Tinha-se dois momentos importantes, como eu já acabei de dizer. Um era chamado o ano sabático. O outro era chamado o ano jubilar. O que é que acontecia no ano sabático? Os judeus eles trabalhavam durante 6 anos consecutivos. Eles semeavam, eles plantavam e colhiam. No 7º ano, Deus dava o descanso. Eles não podiam plantar e nem semear. Eles só iriam colher e comer. Dava-se o descanso à terra. A terra precisava entrar nesse processo de descanso durante 1 ano, para depois eles voltarem a plantar de novo durante 6 anos e assim por diante. De 7 em 7 anos acontecia esse momento. Então, no 7º ano, uma pessoa, um judeu lá, tocava o chofar. E desde Jerusalém a todo Israel se fala, né? Todo mundo ouvia. E quando ouvia, eles diziam, é o ano do descanso. Não vamos plantar esse ano. A terra precisa ficar parada. Para depois, porque ela precisa, é como se a terra precisasse de um descanso para se organizar de novo, para depois o homem poder plantar, para dar de novo o alimento para eles. Agora tinha o ano jubilar, que já era maior, era de 50 em 50 anos. Eles aguardavam ansiosamente esses 50 anos chegar. Aí o homem chegava lá, pegava o chofar, né, aquele instrumento de sopro, tipo aqui no Brasil, como se fosse aquele berrante, né, que é do chifre de um animal. Aí eles tocavam. Quando tocavam, aí naquele dia, Deus estava dando de presente para o povo o descanso da terra de novo. Não se plantava, não se semeava, se comia, mas a terra entrava em descanso. A outra coisa importante, o escravo, ela era libertado. Todo escravo hebreu era libertado, ficava livre, liberdade incondicional, ficavam todos livres. Imagine, né? Aquele escravo que trabalhava, no ano jubilar, eles ficavam livres. A terra era devolvida aos seus proprietários iniciais. Então, aquela terra que aquele homem ou aqueles outros estavam trabalhando lá, que eles tinham até como deles, era devolvida para os seus antigos donos. Imagina como aqueles escravos, imagine como aqueles proprietários das suas terras, eles aguardavam tanto esse dia. Quando o homem tocava, pronto, os escravos, estou livre. Chega de escravidão. Estou livre. Os donos da terra diziam, devolva a minha terra. Devolva o que é meu. Era um ano assim era um ano de graça mesmo. Muita alegria. Então agora Jesus, ele vem tocar o chofar. Agora ele é que vem, é Deus. Deus vem proclamar, não um ano, mas um tempo. Um
tempo de graça, um tempo de anistia, um tempo de reconciliação do homem para com Deus, um tempo de salvação, um tempo onde a morte será vencida, Satanás será vencido. Então Jesus, quando ele está aqui na sinagoga, ele está tocando o chofar. É um ano de graça para vocês, é um ano de libertação. E aí dá para agora para entender, né? Ele abre o livro do profeta Isaías, então agora começa a tocar o chofar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor, o ano da graça do Senhor. Para nós entendermos melhor, lembremos daquele ano jubilar com o Papa Francisco, que foi o ano da misericórdia, que todos aqueles que cumprissem, né, aquelas metas, rezar pelo Santo Padre, o Papa, e fazer as orações devidas. Quem é que era liberto? Aqueles que estavam no purgatório recebiam indulgência plenária, ou seja, saiu do purgatório. É o ano de graça, é o ano de libertação, que a igreja agora diminuiu o tempo. Antes era de 50 em 50 anos também, agora é de 25 em 25 anos. Então nós precisamos entender que nós estamos num tempo de muita graça que Deus nos deu, é um tempo jubilar, mas não é um tempo jubilar de 50 anos, é um tempo jubilar indeterminado, porque quando se perguntou para Jesus quando é que ele iria voltar, ele disse que não, nem ele sabia, né? Humanamente, assim, dizendo para o pessoal, claro que ele sabia, ele é Deus, mas só o Pai é que sabe. Para dizer assim, aproveitem o tempo enquanto vocês podem. Aí Jesus, aonde é que acontece a libertação? Lá na cruz. Por isso que ele toca o chofar lá na cruz, né? Ele diz para o Pai, agora ele toca olhando para o Pai. Pai, não leve em conta os pecados deles não. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. E ali ele entrega, né? Ele se oferece como redenção, como salvação para todos nós. E ali pronto, aquele grito é ouvido por toda a eternidade, por todos os tempos, desde Adão até o último homem. A libertação, a anistia acontece, a libertação, todos estão salvos pelo sangue precioso derramado na cruz, todos estão salvos, mas cabe ao homem dar a resposta. E aqui entra um detalhe, tinham escravos que eles estavam tão submetidos àquela escravidão, que no ano jubilar, que era o ano da libertação, eles não sabiam o que fazer, eles queriam continuar lá, escravos. Não sabiam o que fazer. Então os patrões tinham que ir ali, né, com jeitinho, ir ajudando, para que eles pudessem compreender que eles estavam livres, porque eles estavam livres, queriam continuar naquela servidão, naquela escravidão toda. Veja, meus irmãos, Deus nos deu um tempo de libertação, de retorno, de pedido de perdão, de perdoarmos as pessoas que estão ao nosso redor, como Paulo, ou como São João está falando na primeira leitura. Um tempo de retorno para Deus, um tempo de vivência.
Para que quando, no dia que Ele nos chamar, porque um dia Ele vai tocar o chofar para nos chamar, como Ele vai tocar o chofar também, no dia que Ele vier para a redenção, ou melhor, para o julgamento universal, como diz lá no Evangelho de São Mateus, que vai colocar todos, uns de um lado e do outro, da direita e da esquerda, para dar a sentença final. Então, nesse tempo que Deus está nos dando, em vez de o homem se voltar para Deus, colocar a mão no peito, pedir perdão e dizer: Senhor, me perdoa por tantas coisas que eu fiz, e pagar todas as dívidas que nós temos para com Deus, que a dívida maior é o pecado, para a salvação da nossa alma, o que é que vem acontecendo? Os homens querem se manter na escravidão. É assim. Não querem reconhecer Jesus como Deus? Essa corrupção, roubo, não devolvem o que deve ser devolvido para o outro, pelo contrário, eles roubam, matam, blasfemam contra Deus, não querem saber mesmo, blasfemam. Tem a audácia de dizer que Deus não existe, e tem a audácia maior de que se achar como Deus, de se colocar numa atitude de que Ele é o centro de tudo, que Ele é Deus. E Deus está dizendo: eu estou tocando para que vocês se salvem, é um ano de libertação, é um tempo de graça para vocês, não quero saber. Estão vendo a condição? Mas graças a Deus, tem aqueles que reconheceram a liberdade que Deus deu. Nós, católicos, somos aqueles que reconhecemos a nossa liberdade que foi dada no sacrifício de Jesus na cruz e que se atualiza no sacrifício da Santa Missa. E nós aqui queremos e fazemos de tudo. Aí entra essa questão da santidade, essa luta para não voltar àquela escravidão. É um tempo, olha, é um tempo individual. Como é que é o tempo individual? É esse tempo que Deus nos deu. Eu tenho 54 anos, você tem quanto? Nesse tempo de vida, nessa vidinha aqui, essa vidinha, porque Deus quer dar vida em abundância, que é a vida eterna. Nesse tempo dessa vidinha nossa, que eu cheguei aos 54 anos, que eu não sei se eu chegarei aos 55, a mesma coisa você, na sua idade, você não sabe que você vai chegar. Esse é o tempo jubilar para você. E nesse tempo jubilar que Deus está dando para cada um de nós, para mim e para você, é o tempo de nós adorarmos a Deus, servirmos a Deus, vivermos para Ele, sermos obedientes a Ele. Dar um basta ao pecado que o ofende, viver os sacramentos, viver os mandamentos. Até o dia, meus irmãos, que Deus vai tocar o chofar para nós. Vai tocar para mim. E se eu não tiver aproveitado esse tempo que Deus me deu, vai ser uma catástrofe. Porque a condenação é eterna. Vai ser dura para nós por não termos aproveitado. Agora dá para a gente entender o que é o tempo da misericórdia. Isso é o tempo da misericórdia, esse é o tempo, essa é a tábua de salvação dos devotos da divina misericórdia, de Santa Faustina e tudo mais, e que rezam o terço da misericórdia. É isso, esse é o tempo da misericórdia, é esse tempo da graça. Só que é assim, como
o diabo, quando ele decidiu de cuspir na cara de Deus, ele cuspiu por definitivo. Ele não vai pedir perdão a Deus nunca, por isso que não tem ano jubilar para o diabo e para os demônios que o seguiram. Não tem, só tem para nós. É para nós. Só que esse ano jubilar, ele vai servir nesse tempo, no tempo em que Jesus veio, se encarnou, morreu, subiu ao céu e até o retorno dele. Isso aqui é o tempo geral, né? As gerações que vão se usufruindo, cada uma no seu tempo, desse ano jubilar. Só que quando nós passamos para o outro lado, lá não há mais arrependimento, não. Não tem arrependimento mais. Quando o homem morre, se ele morre em pecado mortal, e ele vai diante de Deus para o julgamento, ele não vai arrependido, porque não tem arrependimento depois. E isso precisa ficar bem claro. Tem pessoas que, na ingenuidade, eles acham que depois da morte, né, o cara que morre em pecado mortal, fazendo todas essas coisas que eu acabei de dizer, né, não querem servir a Deus, blasfemam contra Deus, se sentem deuses e tudo mais, não acreditam na Eucaristia, não acreditam na Igreja Católica, não acreditam em nada, vivem uma vida assim. Quando eles vão e eles se encontram com Deus, lá não tem arrependimento. Tem pessoas que acham que vai ter arrependimento. Tinha até uma heresia no passado que se dizia isso, que lá o homem vai se arrepender. Não tem arrependimento. Arrependimento é nessa vida, é nesse tempo. É 54 anos na minha vida de arrependimento, de agradecimento a Deus pelo ano jubilar, pelo ano de graça, pelo ano de redenção. São 54 anos, eu repito, eu não sei se eu vou chegar aos 55, como você na sua idade, você também não sabe que se você vai chegar. Nós estamos no ano de 2021. Quantos que foram em 2020? De crianças, desde aquela que foi na barriga da mãe, até a pessoa mais velha que morreu no ano de 2020. Agora, dentre essas pessoas, a partir do tempo da sua consciência, aqueles que morreram em Deus, estão no céu, foram para Deus. Se passa no purgatório, está salvo. Mas imagine a multidão, meus irmãos, de pessoas que no ano de 2020, dentro da sua idade, no tempo que Deus deu, que foi o ano de graça para eles, eles não aproveitaram e estão agora gemendo, rugindo no inferno. No inferno. Não souberam aproveitar. Graças a Deus, nós entramos em 2021, mas será que o nosso ano é esse? Veremos quem vai comemorar a passagem de 2021, aí nós veremos quem foi e quem não foi, quem ficou e quem foi na desgraça e quem foi na graça. Então aproveitemos o ano, o tempo, não vou dizer o ano, o tempo da graça que Deus nos deu. O chofar poderá ser tocado a qualquer momento para mim e para você. E como é que nós iremos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.